Olá, queridos amigos! Vamos para mais um vídeo do canal Quiz Sabedoria Bíblica, onde testamos e aprofundamos nosso conhecimento sobre as Escrituras. Hoje, vamos embarcar em uma jornada incrível pela vida de Abraão, o patriarca da fé. Prepare-se para responder a 40 perguntas desafiadoras sobre essa figura central da Bíblia. Será que você está pronto para colocar à prova seu conhecimento bíblico? Vamos descobrir! Pergunta 1. Qual era o nome original de Abraão antes de Deus mudar seu nome? A. Jacó. B. Noé. C. Abrão. D. Isaac. Resposta correta, C. Abrão. Pergunta 2. De qual cidade Abraão foi chamado por Deus para sair? A. Jericó. B. Ur dos Caldeus. C. Harã. D. Betel. Resposta correta, B. Ur dos Caldeus. Pergunta 3. Qual foi a promessa principal que Deus fez a Abraão? A. Que ele teria um filho. B. Que ele se tornaria pai de uma grande nação. C. Que ele viveria para sempre. D. Que ele governaria o Egito. Resposta correta, B. Que ele se tornaria pai de uma grande nação. Pergunta 4. Quem era a esposa de Abraão? A. Rebeca. B. Lia. C. Raquel. D. Sara. Resposta correta, D. Sara. Pergunta 5. Como Abraão respondeu à ordem de Deus para sacrificar seu filho Isaque? A. Ele recusou. B. Ele pediu a Deus para mudar de ideia. C. Ele obedeceu sem questionar. D. Ele fugiu com Isaque. Resposta correta, C. Ele obedeceu sem questionar. Pergunta 6. Qual foi o sinal da aliança entre Deus e Abraão? A. Um arco-íris. B. Circuncisão. C. A mudança de nome. D. Um cordeiro sacrificado. Resposta correta, B. Circuncisão. Pergunta 7. Quantos anos Abraão tinha quando seu filho Isaque nasceu? A. 75 anos. B. 85 anos. C. 99 anos. D. 100 anos. Resposta correta, D. 100 anos. Pergunta 8. Quem foi o primeiro filho de Abraão? A. Isaque. B. Esaú. C. Ismael. D. Jacó. Resposta correta, C. Ismael. Pergunta 9. Quem era a mãe de Ismael, filho de Abraão? A. Agar. B. Rebeca. C. Sara. D. Raquel. Resposta correta, A. Agar. Pergunta 10. Qual era o nome do monte onde Abraão quase sacrificou Isaque? A. Sinai. B. Moriá. C. Nebo. D. Horebe. Resposta correta, B. Moriá. Pergunta 11. O que Abraão disse a Isaque quando ele perguntou sobre o cordeiro para o sacrifício? A. Deus proverá para si o cordeiro. B. Eu não sei. C. Nós sacrificaremos outro animal. D. Você é o sacrifício. Resposta correta, A. Deus proverá para si o cordeiro. Pergunta 12. Qual rei Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã? A. Faraó do Egito. B. Abimeleque, rei de Gerar. C. Nabucodonosor. D. Davi. Resposta correta, B. Abimeleque, rei de Gerar. Pergunta 13.
Qual foi a idade de Sara quando Isaque nasceu? A. 75 anos. B. 80 anos. C. 90 anos. D. 100 anos. Resposta correta, C. 90 anos. Pergunta 14. Para onde Abraão enviou seu servo a fim de encontrar uma esposa para Isaque? A. Canaã. B. Egito. C. Mesopotâmia. D. Babilônia. Resposta correta, C. Mesopotâmia. Pergunta 15. Qual foi a razão pela qual Abraão e Ló se separaram? A. Abraão queria ir para o Egito. B. Ló queria voltar para Ur. C. Deus ordenou que eles se separassem. D. Havia contendas entre os pastores de ambos. Resposta correta, D. Havia contendas entre os pastores de ambos. Pergunta 16. Para onde Ló escolheu ir após a separação de Abraão? A. Canaã. B. Vale do Jordão. C. Egito. D. Harã. Resposta correta, B. Vale do Jordão. Pergunta 17. Como Abraão resgatou Ló quando ele foi capturado durante a Guerra dos Reis? A. Abraão reuniu seus servos treinados e derrotou os reis. B. Abraão pediu ajuda ao faraó. C. Abraão fugiu para o deserto com Ló. D. Abraão pagou um resgate aos reis. Resposta correta, A. Abraão reuniu seus servos treinados e derrotou os reis. Pergunta 18. Qual sacerdote rei abençoou Abraão após ele resgatar Ló? A. Abimeleque. B. Faraó. C. Melquisedeque. D. Jetro. Resposta correta, C. Melquisedeque. Pergunta 19. O que Melquisedeque ofereceu a Abraão como bênção? A. Ouro e prata. B. Pão e vinho. C. Um cordeiro. D. Um pedaço de terra. Resposta correta, B. Pão e vinho. Pergunta 20. Em qual capítulo do Gênesis Deus faz aliança com Abraão e promete-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu? A. Gênesis 12. B. Gênesis 14. C. Gênesis 15. D. Gênesis 17. Resposta correta, C. Gênesis 15. Pergunta 21. Como Abraão demonstrou sua fé em Deus após a promessa de uma grande descendência? A. Ele construiu um altar a Deus. B. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. C. Ele ofereceu sacrifícios diários. D. Ele fez um voto de silêncio. Resposta correta, B. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Pergunta 22. Qual era o nome do servo-chefe de Abraão, a quem ele pensava em fazer seu herdeiro antes do nascimento de Isaque? A. Joabe. B. Eliezer de Arã. C. Eliezer de Damasco. D. Melquisedeque. Resposta correta, C. Eliezer de Damasco. Pergunta 23. Quando os 3 visitantes vieram a Abraão, o que eles anunciaram? A. Que Sara teria um filho dentro de 1 ano. B. Que Abraão seria rei de Canaã. C. Que Ló voltaria para Ur. D. Que Deus destruiria Canaã. Resposta correta, A. Que Sara teria um filho dentro de 1 ano. Pergunta 24. O que Sara fez quando ouviu o anúncio de que teria um filho na velhice? A. Ela chorou. B. Ela gritou. C. Ela agradeceu a Deus. D. Ela riu. Resposta correta, D. Ela riu. Pergunta 25.
Qual cidade Deus destruiu com fogo e enxofre durante a vida de Abraão? A. Jericó. B. Sodoma e Gomorra. C. Betel. D. Siquém. Resposta correta: B. Sodoma e Gomorra. Pergunta 26. Como Abraão intercedeu por Sodoma antes de sua destruição? A. Ele ofereceu sacrifícios. B. Ele pediu a Deus para destruir Ló. C. Ele pediu a Deus para poupar a cidade se houvesse justos nela. D. Ele pediu a Deus para poupar apenas sua família. Resposta correta: C. Ele pediu a Deus para poupar a cidade se houvesse justos nela. Pergunta 27. Por que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra? A. Por causa da falta de recursos na cidade. B. Por causa da injustiça e da perversidade de seus habitantes. C. Porque as cidades se recusaram a adorar a Deus. D. Porque Abraão pediu a Deus para destruir as cidades. Resposta correta: B. Por causa da injustiça e da perversidade de seus habitantes. Pergunta 28. Quem era Quedorlaomer, mencionado na história de Abraão? A. Um rei justo de Canaã. B. Um rei que Abraão derrotou ao resgatar Ló. C. Um profeta que avisou sobre a destruição de Sodoma. D. Um servo de Abraão. Resposta correta: B. Um rei que Abraão derrotou ao resgatar Ló. Pergunta 29. Para onde Abraão se mudou depois que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? A. Canaã. B. Egito. C. Betel. D. Gerar. Resposta correta: D. Gerar. Pergunta 30. Quantos anos Abraão viveu? A. 120 anos. B. 150 anos. C. 175 anos. D. 200 anos. Resposta correta: C. 175 anos. Pergunta 31. Onde Sara foi enterrada? A. Em Canaã. B. Na caverna de Macpela. C. Em Ur. D. No Egito. Resposta correta: D. Na caverna de Macpela. Pergunta 32. O que Abraão fez quando chegou pela primeira vez à terra de Canaã? A. Ele erigiu um altar ao Senhor. B. Ele construiu uma casa. C. Ele plantou uma vinha. D. Ele foi para o Egito. Resposta correta: A. Ele erigiu um altar ao Senhor. Pergunta 33. Quem era o rei de Sodoma que tentou recompensar Abraão após a vitória sobre Quedorlaomer? A. Melquisedeque. B. Bera. C. Abimeleque. D. Amrafel. Resposta correta: B. Bera. Pergunta 34. Quem apareceu a Abraão quando ele estava prestes a sacrificar Isaque? A. Um profeta. B. Melquisedeque. C. Abimeleque. D. Um anjo do Senhor. Resposta correta: D. Um anjo do Senhor. Pergunta 35. O que foi encontrado por Abraão no lugar de Isaque para o sacrifício? A. Um carneiro preso pelos chifres. B. Um cordeiro sem defeito. C. Um boi. D. Um cabrito. Resposta correta: A. Um carneiro preso pelos chifres. Pergunta 36. O que Abraão pediu ao servo quando enviou para encontrar uma esposa para Isaque? A. Que ele fosse rápido. B. Que ele voltasse para Ur. C. Que ele não escolhesse uma mulher de Canaã. D. Que ele não dissesse nada a Isaque. Resposta correta: C. Que ele não escolhesse uma mulher de Canaã.
Pergunta 37. O que Abraão deu ao servo para selar a missão de encontrar uma esposa para Isaque? A. Ouro e prata. B. 10 camelos. C. Um anel de sinete. D. Uma carta. Resposta correta, B. 10 camelos. Pergunta 38. Quem Abraão encontrou no caminho ao retornar da vitória sobre os reis? A. Ló. B. Faraó. C. Melquisedeque. D. Abimeleque. Resposta correta, C. Melquisedeque. Pergunta 39. Como Abraão tratou os 3 visitantes que vieram a ele na planície de Mamre? A. Ele os ignorou. B. Ele os alimentou e lhes deu descanso. C. Ele os expulsou. D. Ele os questionou sobre suas intenções. Resposta correta, B. Ele os alimentou e lhes deu descanso. Pergunta 40. O que aconteceu com a mulher de Ló quando Sodoma foi destruída? A. Ela foi transformada em uma estátua de sal. B. Ela fugiu para outra cidade. C. Ela foi levada por anjos. D. Ela se escondeu em uma caverna. Resposta correta. A. Ela foi transformada em uma estátua de sal. Parabéns por chegar ao final do nosso quiz sobre Abraão. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se divertido enquanto testava seu conhecimento. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Quiz Sabedoria Bíblica. Deixe nos comentários quantas perguntas você acertou e sugestões para futuros temas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo quiz.